Uma historiazinha pra machucar os corações. Da primeira vez que picharam o monumento às bandeiras lá, os bandidantes, e o Borba Gato Maravilha, né? O Rafael Cabe me mandou um texto do Hakim Bey falando sobre antiturismo radical e de quebra já mandou uma provocação. Então, Michone, a gente não vai conseguir, com a nossa arte, grafar a palavra na pedra ou causar um impacto do mesmo jeito que os pichadores causaram na sociedade com aquele trabalho deles lá, né? Jogando a tinta vermelha no Monumento dos Bandeirantes, que inclusive acho que essa revisão até o próprio Brecheret aprovaria e dizia, não, é melhor, a gente deixa assim. Mas enfim, opiniões à parte, vamos ao que interessa. Chegamos à proposta de irmos lá no Borba Gato Maravilha ou no Bandeirantes, né, no Monumento às Bandeiras, e fazer uma ação que tentasse promover uma coisa semelhante àquela que aconteceu ali, né. Então nós fomos lá num dia, tava chovendo, assim, meio garoando e tal, o dia que a gente combinou, e a gente convidou o Yuri Braga para gravar, né. Então ia ter um registro de performance e a gente ia performar lá a tarde inteira. E aí nós ficamos a tarde inteira lá, nesse fracasso megalomaníaco, né, que é fazer poesia, tentando gravar a nossa palavra na pedra. Então eu aqui a 2 polegadas da estátua assim e falando meus poemas e tal. Quem falará o que não deve se os poetas estão de greve? E aí tentando e o Cabe tinha um pouquinho mais de vantagem sobre mim porque ele tava lá com um sax, né? Então e aí tentando gravar ali na pedra e tal, né, a palavra. Não preciso nem dizer, né, vocês devem até deduzir, que a gente fracassou solenemente nessa missão, né. O máximo de movimentação e mobilização que a gente conseguiu em relação a isso foi que, primeiro, as pessoas que passaram ali viram essa ação de terrorismo poético e em algum momento deve ter pensado, nossa, que doideira e tal, né, tido algum tipo de leitura, mas a GCM, né, veio uns 5 carros da GCM, que é a Guarda Municipal, né? E com uns 20 policiais, assim, para ver o que a gente tava fazendo, porque tava todo mundo meio ressabiado com a ação que tinha acabado de acontecer e que tinham restaurado e tal o monumento. E aí veio aquela coisa de sempre, né? O policial mais indignado, né? Mais bravão, dizendo: ah, não, vocês não pode não, porque aí quando a gente explicou, não, a gente tá tentando gravar nossa palavra aqui na pedra, igual os pichadores fizeram. Aí o cara, mas não pode, isso é vandalismo e tal, pichação. E aí tinha o outro que dizia: é, não, muito interessante essa ação de vocês são artistas, né? Mas né, não rola e tal, né? Então tinha esse cara, tipo, ah, não, eu gosto de arte. E tinha o outro dizendo, não, isso aí não faz sentido, é vandalismo e tal. Então os que ficaram conversando com a gente ficou ali um tempão gastando palavra disso, da ação, depois voltou. Isso meio garoando mesmo. Foi um dia, para deixar mais melancólico, foi um dia que tava garoando. Então, para deixar o nosso fracasso mais triunfal, para erguer um monumento ao nosso fracasso. Aí, algum tempo depois, na quarentena já, eu pensando, nossa, vou resgatar aquela ação que eu fiz, né, com o Cabe e tal, vou falar com o Yuri. E o Yuri me contou que tinha perdido no HD, né, o HD tinha sido danificado e tinha perdido com o HD a gravação daquele dia, então a gente não tinha nem os registros da performance em si. E aí eu falei, nossa, então moiou, né. Aí eu tava na quarentena aqui em casa, né, sem pensar, sem imaginar. Eu tava aqui em casa, sem pensar, sem imaginar. E aí tava lendo o livro do Alan Jones, que é Areia para Engrenagens. Tem um poema que eu gosto muito que chama Password, que foi um poema que ele fez registrando aquela imagem quando as pessoas subiram na estátua ali e colocaram uma bandeira mapuche em cima da estátua do colonizador e tal, como forma de substituir um símbolo por outro, né? Que foi o contrário do que os espanhóis fizeram, assim, né? De derrubar os mitos e colocarem outros. Sobre essa imagem, o Alan Jones escreveu um belo poema. E aí eu tava lendo esse poema e pensei, bom, é isso também, né, gente? Eu também eu sou poeta, eu posso criar minhas próprias imagens e posso fazer um documento também que registre essa performance. Já é parte desse documento essa forma de contar a história, tá, gente? Então talvez vocês me perdoem se o poema for menor do que essa história, ser o poema. Mas também se não for, aí vocês fiquem com ele, que é esse poema aqui que chama Contrassenha. Para Alan Jones, Eita Cabe, Yuri Braga e Mia. Sonho com menos um poeta em torno de um monumento de bandeiras e sangue. Soltam fumaça em pedra símbolo, bandeirante no meio de um parque de nome indígena. Hashtag contém ironia?
emitem sinais, cada qual com seu cada qual. 0 tem a ideia do poema num sonho livre distante tardio, noutro Chile possível. 2 emite sons estridentes incríveis. 3 tenta perfurar com a palavra voz. 4 é olho cego. Tentam trincar a frieza da pedra monumental. Encorajada por recentes atos de vandalismo pichação, a Guarda Municipal vem para mais uma averiguação. E dão de explicar os poetas. Isto aqui é um sarau antiturismo radical. Quem der de marcar na pedra sua palavra o mesmo dano que a pichação causou, ouvirá, sobretudo, o alvoroço da carne nos ossos trincados do pássaro quando ressoa nele a palavra inexata. O campeão é o risco, a ruína em monumento.